Desobsessão. Herculano Pires. Quando se trata realmente de desobsessão, as técnicas psicológicas e psiquiátricas de restabelecimento do equilíbrio dos pacientes nos dão resultados satisfatórios. As sessões mediúnicas de doutrinação são de grande importância para a prevenção de obsessões e para o restabelecimento final dos casos agudos. Há uma conjugação natural entre a doutrinação e as sessões de desobsessão, pois cabe às primeiras prevenir e até mesmo impedir os casos obsessivos. As técnicas psicanalíticas devem muito ao espiritismo, pois Freud tinha apenas 1 ano de idade quando Kardec acentuou a importância do inconsciente nas chamadas psicoses e neuroses, praticando a purificação em maior profundidade do que a da purificação psicanalítica freudiana. Os que temem a ocorrência de comunicações anímicas nessas sessões desconhecem o problema do animismo e suas relações com a obsessão. As obsessões não surgem apenas na fase de eclosão e desenvolvimento da mediunidade. As mais graves obsessões estão geneticamente ligadas aos problemas anímicos das vítimas. O espírito reencarna já trazendo consigo problemas graves de encarnações anteriores. O obsessor e o obsidiado são, então, os adversários que se lançam no mesmo caminho para acertarem o passado em nova marcha, como advertiu Jesus. E muitas vezes, como vemos nos evangelhos, o obsessor se chama legião, ou seja, não é apenas um, mas às vezes muitos. A obsessão inata corresponde aos casos psiquiátricos de desequilíbrios chamados constitucionais. Constitucionais aqui quer dizer que estão contidos na composição biológica de alguém. É doença constitucional. Psiquiatricamente, esses casos só podem ser atenuados, jamais curados. Mas, para a ciência espíritas, esses casos não são constitucionais e podem ser curados com o afastamento do obsessor. O fato de permanecerem juntos nesta encarnação mostra uma ligação anterior e negativa entre eles, que deve ser resolvida no presente. Por exemplo, no alcoolismo, temos tendências inatas e tendências adquiridas, que atraem obsessores. Em todos os campos de atividade viciosas, os obsessores podem ser atraídos pelos obsidiados, que se deixam levar por excitações do meio em que se educaram ou em que vivem. As más companhias, que influem no ânimo de crianças, adolescentes e jovens, e até mesmo em adultos, podem levar qualquer pessoa a situações penosas, e não são apenas companhias encarnadas, mas também espíritos viciosos. O fato de morrer não modifica ninguém. O sensual continua sensual depois da morte. O alcoólatra não perde o vício. O bandido continua bandido. A morte é apenas a libertação do corpo material. Um descondicionamento, como dizia Chico Xavier. Liberto do escafandro de carne e osso, a criatura humana sente-se em corpo espiritual, que é o perispírito, modelo energético do corpo que deixou na Terra. É responsável por todas as funções vitais daquele corpo. Dessa maneira, sentindo-se vivo e consciente de si mesmo, o espírito continua apegado ao plano terreno, embora já esteja na zona espiritual da crosta terrestre. Descobre que não pode mais obter as coisas materiais, mas descobre naturalmente que pode sentir as sensações do mundo através do que continuam encarnados. Por isso, é atraído por alguém que possa dar-lhe as sensações desejadas.
aproximam-se dele ou dela e estabelece entre ambos a indução mediúnica do vampirismo. A obsessão vampiresca é a mais difícil de se combater. Obsessor e obsidiado formam uma unidade sensorial dinâmica, apegada às sensações grosseiras do corpo material. O cadáver do obsessor se desfaz na terra, mas o corpo do obsidiado socorre às exigências sensuais do desencarnado. E é isso que o povo chama de encosto, um espírito inferior que se encosta numa pessoa. Forma-se o automatismo da indução. O espírito deseja as sensações, e esse desejo se transmite ao ser encarnado, que procura satisfazê-lo. Estabelecido esse ritmo de trocas, um pertence ao outro e dele depende. A obsessão é dificílima nesses casos, pois ambos são criaturas humanas dotadas de livre-arbítrio. Se os dois recusaram a doutrinação, esta muitas vezes parece inútil e ineficaz. Se um deles aceitar a doutrinação, o afastamento do obsessor torna-se possível. Se ambos aceitarem a desobsessão, se realiza com facilidade e às vezes surpreendente. Então, os espíritos bons se incumbem de encaminhar o obsessor e os homens devem cuidar do obsidiado. É necessário o maior cuidado com estes, para que ele, nos seus anseios viciosos, não atraiam outros obsessores. Por isso, Jesus disse que, limpa e arrumada a casa, o espírito inferior convida outros companheiros, e todos irão habitá-la, de maneira que o estado do obsidiado se torne ainda pior do que antes. Muita gente pergunta: como podem os espíritas em minoria na Terra atender através de suas sessões o número imenso de obsessões que nela existem? Nenhum espírita esclarecido se julga incumbido de socorrer a todos os obsidiados. O trabalho maior é realizado pelos espíritos incumbidos desta tarefa no mundo espiritual. As sessões se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem aos grupos e centros espíritas. Mais particularmente, destina-se aos casos de mediunato, em que os médiuns são espíritos que se comprometeram em existências anteriores com a criatura que submeteram ao seu capricho, tendo agora o dever de socorrê-las através de sua mediunidade. A lei do amor rege as relações humanas nos dois lados da vida. A consciência do carrasco exige a sua abnegação em favor das vítimas que atirou nos descaminhos do mundo. Não se resgatam os crimes somente através de outros crimes, mas também e principalmente através do socorro do criminoso à sua vítima do passado. É assim que os dois acertam os seus passos na vida material através da mediunidade, uma função redentora nas sessões de doutrinação e desobsessão. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.